Eu vou te contar uma história que eu ouvi da boca de um homem que hoje não fala mais com ninguém. Não porque ele ficou mudo, não porque ele morreu, mas porque depois do que ele viveu, as palavras perderam o sentido para ele. Ele senta na varanda da casa dele todo dia, olha para o horizonte e balança a cabeça de um lado para o outro, bem devagar. Como se ainda tivesse tentando entender o que aconteceu. Eu fui até ele. Gravei tudo. E o que você vai ouvir agora? Eu juro que é verdade. O nome dele é Manuel. Manuel Bento das Neves, 73 anos. Morador do distrito de Jurema Seca, no interior do Ceará. Um lugar que não aparece em mapa nenhum. Um lugar onde a noite chega antes do sol se pôr. Foi lá, numa encruzilhada de terra vermelha, que a vida de Manuel se partiu em duas. Manuel era o tipo de homem que o sertão fabrica com orgulho. Trabalhador. Honesto. Tinha uma roça pequena, uma esposa chamada Santinha, 3 filhos e uma fé que ele carregava no peito como escudo. Mas em 1989, a seca chegou diferente. Não foi a seca normal que o nordestino já conhece e já aprendeu a sobreviver. Foi uma seca que parecia ter raiva, que parecia ter escolhido aquela terra para castigar. O açude secou em março. Em abril, o gado começou a morrer. Em maio, as crianças foram dormir com fome pela primeira vez. Manuel tentou de tudo, pediu emprestado, trabalhou de favor na fazenda do coronel Aécio, que era conhecido por pagar mal e humilhar pior. Rezou, fez promessa para santo, acendeu vela. Mas a chuva não vinha, e a dívida crescia. Foi quando o velho Braulino apareceu. Braulino era um homem que ninguém sabia ao certo de onde tinha vindo. Apareceu no distrito há uns 30 anos antes e ficou. Não tinha família. Não ia à missa. Não cumprimentava ninguém de manhã. Mas sabia de coisas que homem nenhum devia saber. Sabia quando ia chover antes do céu nublar. Sabia quando alguém ia morrer antes da pessoa adoecer. E o povo respeitava esse saber com o mesmo medo que se respeita uma cobra cascavel, e de longe e em silêncio. Braulino chegou na roça de Manuel numa tarde de terça-feira, sem ser chamado, sem avisar. Chegou, olhou para a terra rachada, olhou para Manuel e disse apenas: "Você tá no limite, Manuel. Eu conheço um jeito." Manuel disse que não, que Deus ia prover, que ele confiava. Braulino sorriu. Um sorriso que Manuel descreveu para mim assim. Era o sorriso de quem já sabe o fim da história antes de ela começar. E foi embora sem mais nada. 3 semanas depois, o filho mais novo de Manuel adoeceu. Febre alta. Convulsão. O posto de saúde mais próximo ficava a 40 quilômetros de estrada de terra. Manuel não tinha carro. O vizinho que tinha caminhonete estava viajando. E a criança estava morrendo nos braços de Santinha enquanto ela rezava em voz alta e chorava em silêncio ao mesmo tempo. Foi a noite mais longa da vida de Manuel. De madrugada, quando a febre da criança baixou por milagre e Santinha finalmente dormiu de exaustão, Manuel saiu para a varanda. Sentou. Olhou para o céu sem estrelas. E chorou. Pela primeira vez na vida, esse homem de 73 anos me contou que chorou feito criança, sozinho no escuro. Foi quando o Braulino apareceu de novo. Sem barulho de passos. Sem portão abrindo. Simplesmente estava lá, encostado no mourão da cerca, fumando um cigarro de palha, como se tivesse esperando faz tempo. "Você está pronto para ouvir agora?" E ele perguntou. Manuel, exausto demais para resistir, disse sim. Braulino explicou com calma, como quem explica uma receita de bolo. Disse que existia um homem, que esse homem ficava numa encruzilhada específica, a 3 quilômetros dali, toda meia-noite de sexta-feira, que esse homem podia resolver qualquer problema, dívida, doença, seca, qualquer coisa. "E o que ele cobra?" Manuel perguntou. Braulino jogou o cigarro no chão, pisou com a sandália de couro e respondeu: "Ele não cobra nada na hora. Ele escolhe depois." Manuel me disse que demorou mais 2 semanas para ceder.
2 semanas de luta interna, de rezar pedindo sinal, de tentar acreditar que as coisas iam melhorar sozinhas. Mas não melhoraram. A dívida com o coronel Aécio chegou num nível que ele podia perder a roça, a terra que o pai dele tinha deixado, a terra que ele jurou que ia passar para os filhos. E foi isso que quebrou Manuel. Não a fome, não o medo, foi a ideia de perder a terra do pai. Na sexta-feira seguinte, à meia-noite, Manuel pegou a lanterna enferrujada e foi a pé até a encruzilhada. Ele descreveu o caminho assim: a cada passo que eu dava, o silêncio ficava mais pesado, como se o ar fosse engrossando. Os grilos pararam de cantar, os sapos pararam, até o vento parou, e eu continuei andando porque eu não conseguia mais voltar. A encruzilhada era simples, 4 estradas de terra se encontrando no meio do nada. Uma cruz de madeira velha num canto, sem nome, sem data. E no centro, um homem alto, muito alto, mais alto do que homem tem direito de ser, usando um terno preto que não fazia sentido naquele calor. Chapéu de aba larga que escondia o rosto até a boca. E a boca? Manuel parou aqui quando me contava. Fechou os olhos, respirou fundo e disse: a boca dele tinha dentes demais, dentes que iam longe demais para o lado, como se a boca fosse maior do que o rosto. O homem da encruzilhada não se apresentou, não perguntou o nome de Manuel. Já sabia? Já sabia a dívida, o nome do coronel, o nome dos filhos, o nome da esposa, o nome do pai morto. Sabia tudo. E listou tudo numa voz baixa que Manuel descreveu como o som de terra sendo jogada em caixão. Então perguntou o que Manuel queria. Manuel pediu 3 coisas: que a dívida sumisse, que a chuva voltasse, que os filhos tivessem saúde. O homem da encruzilhada ficou em silêncio por um tempo que Manuel não soube medir. Podia ter sido 10 segundos, podia ter sido 10 minutos. O tempo tinha parado de funcionar direito naquele lugar. Então inclinou a cabeça, devagar, e disse: feito. Eu vou buscar o meu quando for a hora. E sumiu. Não foi embora. Não virou as costas, simplesmente deixou de estar lá. O que aconteceu depois disso, Manuel conta com uma mistura de gratidão e horror que eu nunca vi em rosto humano antes. Na semana seguinte, choveu. Choveu 3 dias seguidos. O açude encheu até transbordar. A roça voltou a viver. As plantas que estavam mortas brotaram de novo, como se nunca tivessem secado. Coronel Aécio, sem explicação nenhuma, mandou um recado dizendo que a dívida estava perdoada, que ele tinha revisto as contas e que Manuel não devia nada. Ninguém entendeu. O coronel nunca tinha perdoado dívida de ninguém na vida. Os filhos cresceram saudáveis, fortes. O mais novo, que tinha quase morrido de febre, virou o mais robusto dos 3. Manuel prosperou. Comprou mais terra. Construiu uma casa de tijolo no lugar da de barro. Santinha ficou feliz. A família ficou feliz. Por anos e anos, Manuel quase conseguiu esquecer o que tinha acontecido naquela encruzilhada. Quase. Porque toda sexta-feira à meia-noite, sem falta, ele acordava. Mesmo sem querer, mesmo sem alarme, seus olhos abriam no escuro e ele ficava deitado, olhando para o teto, com aquela certeza pesada no peito, de que alguém estava do lado de fora contando o tempo. Se passaram 22 anos. Em 2011, o filho mais velho de Manuel, chamado Erisvaldo, foi trabalhar numa obra em Fortaleza. Tinha 28 anos. Era forte, alegre, cheio de plano. Ligava para casa todo domingo sem falta. Até a sexta-feira em que não ligou. Essa mesma sexta-feira, Manuel acordou no meio da noite como sempre. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez tinha um som vindo de fora. Uma voz baixa, quase inaudível, que ele reconheceu imediatamente mesmo depois de 22 anos. Ele não foi até a janela. Me disse que sabia que não devia. Ficou deitado, imóvel, enquanto Santinha dormia do lado sem escutar nada. E a voz lá fora disse:
devagar e claro. Tô levando o primeiro. Na manhã seguinte, a polícia ligou de Fortaleza. Erisvaldo tinha morrido na noite anterior. Acidente de obra. Uma viga que não devia ter caído, caiu. Instantâneo, disseram. Não sofreu, disseram. Como se isso fosse consolo. Manuel não chorou no velório. Ficou sentado na cadeira de plástico branco olhando para o caixão com aquela expressão que eu vi nele hoje. A expressão de quem entende demais. De quem sabia que estava pagando uma conta que ele mesmo tinha aberto. 2 anos depois, a filha do meio, Rosineide, adoeceu. Um câncer que apareceu do nada e avançou rápido demais. Médico nenhum entendia a velocidade. Em 8 meses, foi embora. A noite em que ela morreu no hospital, Manuel estava no corredor, sozinho, e ouviu, bem do seu ouvido, aquela voz. Tô levando a segunda. Manuel me disse que nesse momento ele foi até o banheiro do hospital, olhou no espelho e viu que o cabelo dele tinha ficado completamente branco naquela noite. Todo ele, do nada. Ele voltou para casa de Jurema seca e nunca mais saiu. O filho mais novo, o que tinha quase morrido de febre quando era bebê, o que tinha sido o motivo de tudo aquilo. Esse filho Manuel mandou embora. Mandou para São Paulo. Mandou longe. Arrumou desculpa, briga, qualquer coisa para fazer o filho ir e ficar longe. Porque Manuel sabia que ainda tinha uma cobrança vindo. E ele não ia deixar o filho em casa quando ela chegasse. Quando eu cheguei na casa de Manuel, Santinha já tinha morrido também. De causas naturais, disseram. Mas Manuel não acredita nisso. Ele acha que o homem da encruzilhada foi generoso com ela. Deixou ela ir de um jeito menos cruel. Ou talvez não. Talvez ela não fizesse parte do acordo. Talvez ele não tenha controle sobre tudo. Manuel não sabe. E essa incerteza é o que mais machuca ele. Eu perguntei a Manuel o que ele fazia todo dia ali na varanda. Ele demorou para responder. Olhou para o horizonte. Balançou a cabeça devagar e disse: eu tô esperando ele vir me buscar a mim, porque aí acaba. Aí ele não tem mais nada meu para pegar. Perguntei se ele tinha medo. Não, medo eu tinha antes. Agora eu só tenho saudade. Eu saí da casa de Manuel Bento das Neves com aquela gravação no celular e uma sensação que eu não consigo descrever direito. Não era medo. Era algo mais pesado que medo. Era a sensação de que algumas escolhas a gente faz num momento de desespero, mas paga por uma vida inteira. O homem da encruzilhada não assombra, não persegue, não aparece para todo mundo. Ele só aparece quando você vai até ele. E quando você vai, ele nunca esquece. Dizem que a encruzilhada de Jurema seca ainda existe. Que toda meia-noite de sexta-feira, se você passar por lá, você sente o ar engrossar. Os grilos param. O vento para. Se você tiver com o coração fraco e a vida pesada, não pare. Não olhe para o centro da encruzilhada. E se uma voz baixa perguntar o que você quer, corre. Porque o preço você só vai descobrir depois. Esse foi mais um relato real do Terror Cartoon. Se você conhece alguém que viveu algo assim, manda nos comentários. E se inscreve no canal para não perder o próximo episódio. Porque o próximo é ainda mais pesado que esse.